os magistrados. Filomena, na revisão de 98, o Euclides prendeu o Carlos Cruz só para as câmaras de televisão estarem na Figueira. O Carlos Cruz, o que era médico da Académica. Estou-te a dizer. As coisas funcionam assim, vocês não sabiam. Juro-te. Olá. As fífias do INEM de que falámos na semana passada continuariam a ser um bom pretexto para debate, mas hoje temos outros assuntos em cima da mesa. Na anterior edição debatemos, entre outros assuntos, o acesso à saúde e as fífias do INEM, e hoje não posso deixar de assinalar um caso preocupante que o Notícias de Coimbra revelou terça-feira em primeira mão, ocorrido na urgência de Celas do Chuque, durante o segundo fim de semana de novembro. Trata-se da morte de um homem de 66 anos de idade, proveniente do Centro de Saúde de Tábua. José Paes esteve durante horas a soro, aparentemente sem ter usufruído de outros cuidados. Foi chamado em 2 ocasiões, com um intervalo de 52 minutos, para observação. Não respondeu às chamadas e foi emitido um documento de alta clínica por alegado abandono. Ora, queixa-se a viúva de quem sofreu o abandono foi o paciente, encontrado morto na manhã de 10 de novembro. Zé Miguel, de volta, depois da ausência da semana passada, Rui Moreira Claro, Filomena Girão, é um gosto estar convosco. Os 3 temas que temos hoje para debate são a APIN, Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, a pretexto da divulgação do anuário financeiro dos municípios, que foi divulgado há dias, a questão das pensões, que está a ser objeto de debate no âmbito da discussão que precede a aprovação do Orçamento de Estado na especialidade e a aprovação final global, e o desempenho do Ministério Público, entidade titular da ação penal. Tenho de fazer um brevíssimo introito sobre a questão da APIN. A APIN foi criada em 2000, Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior. Começou por abranger 11 concelhos dos distritos de Coimbra e de Leiria e, entretanto, a Penacova saiu. Portanto, há hoje 10 concelhos abrangidos pela APIN e há ainda um conflito entre a empresa e Penacova acerca do montante em que Penacova tem de indemnizar a empresa por ter saído. A APIN teve em 2023 o pior resultado financeiro das sociedades municipais e intermunicipais do país, com déficit de exploração de 2,5 milhões de euros. O Presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares, João Miguel Henriques, que também lidera a APIN, foi evasivo ao ser questionado há dias por um jornalista da agência noticiosa Lusa, evasivo em relação a como descalçar esta bota dos sucessivos déficits, porque creio que ao fim de 3... Estão aqui pessoas mais conhecedoras do assunto do que eu. Creio que ao fim de 3 anos de déficits consecutivos, a empresa é extinta.
Mas eu explico o que o Sr. Presidente da Câmara de Poiares não explicou, neste caso o Sr. Presidente da APIN, a saída da APIN deste imbróglio em que se meteu. Há duas saídas: ou aumenta as tarifas aos munícipes, ou os munícipes passam a pagar mais pela água e pelas tarifas de saneamento, ou a APIN é vendida ao Grupo Águas de Portugal, coisa que já esteve para acontecer no final de 2022, princípio de 2023, e que só não foi para a frente, porque, entretanto, o anterior governo, a partir de determinada altura, ficou em funções de gestão e o Ministro do Ambiente da altura, Eduardo Cordeiro, achou que, estando o anterior governo, a partir de determinada altura, em funções de gestão, que não havia condições para ele patrocinar a compra da APIN por parte do Grupo Águas de Portugal. Enviei à APIN quinta-feira um conjunto de perguntas e para elas ainda não tenho respostas. Uma consiste em saber os resultados financeiros dos exercícios de 2020, 2021 e 2022, na medida em que, como disse, a empresa intermunicipal não sobrevive a 3 déficits de operação sucessivos, consecutivos. Do meu ponto de vista, houve precipitação das câmaras municipais ao avançarem para a criação da APIN em 2020. Porquê é que digo que houve precipitação? Porque acenaram-nos com um lobo mau e o poder local, do meu ponto de vista, posto de cócoras perante a ERSAR, que é a entidade reguladora do setor, acenaram-nos, dizia eu, com um lobo mau, dizendo que concelhos que não se agregassem para fazer sociedades deste tipo ficavam excluídos do acesso a fundos comunitários, fundos da União Europeia, o que não era verdade e que mais tarde o então ministro Matos Fernandes veio desmistificar. E do meu ponto de vista também humilde, o que está por trás disto, desta inclinação para a agregação de concelhos, é que isso crie condições para que um dia o fornecimento de água ao domicílio seja privatizado. Nenhum agente privado está interessado em fornecer água ao domicílio em Castanheira de Peneira, em Penela e em Góis, mas assentando a distribuição em empresas com determinada escala, já haverá interessados. Deixo só à consideração de quem nos ouve que a APIN tem 3 diretores sectoriais e em 2021, para saber, como jornalista, a remuneração que cada um deles oferia, tive de recorrer à Comissão dos Documentos Administrativos e à Comissão Nacional de Proteção de Dados, que me deram razão e obrigaram a empresa a revelar-me quem são os diretores que ganham, não vou dizer, creio que não se justifica, não é um salário pornográfico, mas são 5 salários mínimos. Rui Claro. Bem, muito boa noite a todos. Agradeço, obviamente, a presença também de todos. A questão da APIN é a razão para dizer que o que nasce torto, com muita dificuldade, sem direita. A APIN foi criada de uma forma um tanto ou quanto atabalhoada, inclusivamente com parceiros e apoio de serviços jurídicos da nossa capital, que da realidade dos concelhos do Pinhal Interior Norte pouco percebiam. E isto é problemático para uma questão que já vou falar a seguir. A estrutura da APIN, com cerca de 200 trabalhadores, enfim, está de acordo com as necessidades daquilo que são as obras e o investimento que tem sido feito, nomeadamente, e até recentemente foram apresentados também bons resultados nesse campo, na questão da redução das perdas e infiltrações. É preciso termos, por princípio, que quando é constituída a APIN, com esse cenário que Rui referiste muito bem, enfim, talvez com premissas um tanto ou quanto enviesadas quanto à necessidade de constituição de uma empresa intermunicipal, certo é que, uma vez constituída, esta empresa tem-se deparado com diversos problemas na execução de diversas obras por toda a rede. Primeiramente, os municípios não partiram todos com a mesma realidade no que diz respeito à rede, nem às suas ineficiências. E, portanto, há municípios que têm um esforço muito maior, eu diria mesmo muito pesado, para dotar a rede de condições mínimas
para aquilo que é o padrão da APIN num sistema médio para toda a rede da empresa intermunicipal. Vejamos a questão, por exemplo, da Lausanne, que partiu numa posição, na altura, de maior desenvolvimento da rede, para uma posição como Alvaiázar, ou Penela, ou outros concelhos, em que a rede era muito mais deficitária. Falas sobretudo das perdas, não é? Das perdas da rede, do que estava no que tinha sido investido ao longo de anos pelos municípios. E aqui, desculpa, Rui, para que não haja confusões de semântica, porque quem nos ouve, refiro-me a perdas de água na rede e não Sim. perdas financeiras. Não, sim, perdas, estamos a falar do ponto de vista operacional, portanto, perdas de água da rede, que têm muitas vezes a ver com a falta de investimento, a grande maioria das vezes com a falta de investimento na sua qualidade e, portanto, esta parte das renovações da rede foi um dos principais motivos, embora não esteja na sua apresentação institucional no site, foi um dos principais motivos que esteve na origem desta agregação, e bem, com a questão do parecer da altura da ERSAR, acenando com a questão dos fundos comunitários. A verdade é que muitos destes municípios teriam muita dificuldade em executar estas obras por ausência de estrutura. Certo é também que, e acho que é preciso ter isso em consideração, é que um município pagaria, perante a obra A, B ou C, 6% de IVA. E, portanto, aquilo que está a ser faturado pela APIN aos municípios é com 23% de IVA. Logo aí os municípios estão a perder 17%. Mas a forma como foi constituída e foram passadas as obras dos municípios, os projetos dos municípios, para esta entidade intermunicipal, a meu ver, com algumas reservas, guardo algumas reservas em relação à forma como isso foi feito, em alguns casos que são conhecidos, mas que, do ponto de vista operacional, traz algum problema. Traz alguns problemas, nomeadamente questões de empréstimo de municípios que têm que fazer pagamentos avultados em que é necessário, ou poderá ser necessário, é um exemplo prático, ou ter uma construção teórica, se quiser, um município que tenha que contratar um empréstimo de 750 mil euros ou superior e precisa de visto Tribunal de Contas, como é que ele valida esse empréstimo de Tribunal de Contas se não tem algo que mandate a própria... Quer dizer, tem o contrato de delegação, mas a obra em si, como é que ela foi passada para a esfera da APIN? Eu questionei a APIN sobre isso. Pronto, essa questão a mim teria sido resolvida de uma outra forma. Há formas jurídicas que podiam ter sido acauteladas, nomeadamente até, no fundo, numa espécie de consórcio entre o próprio município e a APIN, aproveitando complementar de empresas. Portanto, aproveitando o que de bom tem uma realidade e o que de bom tem outra realidade. Por fim, referir que eu não vejo esta questão da APIN como o diabo que foi criado ou que chegou. Acho que a APIN é uma empresa que necessita de vários anos para conseguir amortizar todo o investimento necessário e, portanto, é expectável que os municípios, nesta fase inicial, tenham de ter, no fundo, um maior investimento naquilo que é a empresa intermunicipal e, portanto, neste caso, participam, obviamente, nas perdas financeiras, estas sim financeiras, embora me preocupe a questão daquilo que a lei refere em relação aos 3 anos consecutivos de perdas consecutivas e, primeiramente, porque esta empresa, que é dotada de profissionais competentes, que eu tive a oportunidade de conhecer, no fundo, vê o seu desenvolvimento um bocadinho comprometido com este primeiro lugar a contar do fim do anuário, do relatório do anuário dos municípios, em que vai com um acumulado de déficit de cerca de 36 milhões. É um estigma que não é bom e não é bom para a região. Eu acho que é preciso também elucidar isso com muito esforço que tem sido, obviamente, patente pelos vários municípios em tentar arranjar uma solução. Certo é que a questão do município de Penacova não ajudou. Porquê? Como bem disseste, haveria aqui 2 formas de alterar a questão do tarifário, de suprir a questão do déficit tarifário, mas ao aumento do tarifário, se bem sabes as regras, ele só pode ser feito se todos os municípios validarem esse aumento. E nós tivemos aqui cerca de 2 anos em que o município de Penacova, por isso simplesmente, era membro, mas não era membro. Portanto, era sócio, mas não deliberava o que quer que fosse. E, portanto, andámos aqui este tempo todo
com essa nuance da questão do aumento tarifário, que é óbvio que ninguém quer ver o tarifário da água e do abastecimento de resíduos aumentado, mas o que é facto também é que tem que haver aqui uma média, um valor médio que seja justo e equitativo dentro do próprio território que constitui a APIN. Muito obrigado, Rui. José Miguel. Ora bem, em primeiro lugar, boa noite a todos. Eu, em primeiro lugar, vou elencar 3 notas prévias e depois 3 argumentos que sustentam aquilo que é a minha posição sobre a APIN. Primeira questão, e que eu acho que é importante todos refletirmos, e refletirmos aqui na mesa, e as pessoas refletirem em casa também, é porque que em Portugal os portugueses não devem ou não hão de pagar a água ao mesmo preço, independentemente do sítio onde vivem. Porque aquilo que acontece hoje é que os portugueses que vivem em cidades como Coimbra, ou como Porto, ou como Lisboa, têm água a um preço muito mais acessível do que os portugueses que vivem na Pampilhosa da Serra, ou em Miranda do Corvo, ou em Góis, por aí fora. E é muito fácil de entender porquê. Porque é evidente que uma conduta de água, aqui em Coimbra, onde estamos, alimenta durante 100 metros alguns milhares de pessoas. E muitas vezes, na Pampilhosa da Serra, tem que fazer quilómetros para, no fundo, alimentar meia dúzia de pessoas. Portanto, é essa a razão por trás, mas aquilo que julgo que todos nos deveríamos bater, e que todos nos devemos bater, é pela necessidade de nós termos um tarifário nacional igual para todos, como temos com a eletricidade, ou como temos com a Mel, ou com a Vodafone, ou com empresas desse género de comunicação. Em segundo lugar, dizer que sou, por princípio, favorável a agregações que tragam escala às organizações. Porque, de facto, quando nós não temos agregações, não ganhamos escala, perdemos eficiência naquilo que é a gestão. E, em terceiro lugar, como última nota prévia, é evidente que no caso da APIN, e aqui no caso em concreto da APIN, houve uma série de erros iniciais no arranque da empresa, que também podemos dizer que é normal quando as organizações arrancam não estarem devidamente afinadas, mas efetivamente houve ali uma série de erros, nomeadamente em termos de comunicação, em termos de estabilidade. Não importa recordar que houve um município que entrou e depois decidiu logo sair devido à pressão popular, enfim, que por certo, não terão ajudado em nada àquilo que é o sucesso do arranque inicial desta organização. Depois, relativamente à APIN propriamente dita e à questão da notícia do endividamento da APIN, eu acho que há 3 notas que são fundamentais, ou 3 importantes assuntos para percebermos a matéria. A primeira coisa é que é injusto dizermos que a APIN tem uma dívida muito elevada quando começou há tão pouco tempo. E é injusto porquê? Porque essa dívida já existia. Os municípios, todos eles, já tinham déficits de exploração brutais escondidos nos seus orçamentos municipais. Eu dou, por exemplo, o caso da Lausanne. A Lausanne tinha um déficit exploratório, segundo a autarquia, de perto de 1.400.000 euros, que agora com a APIN reduz para 700 mil euros. Mas, portanto, o município da Lausanne, que é um exemplo que estou a dar aqui porque foram números muito públicos, já tinham um déficit exploratório grande. Tal como tinham todos estes municípios do Pinhal Interior, que são municípios desertificados, com pouca população, e onde as câmaras municipais, fruto disso, também têm feito poucos investimentos. Como disse aqui o Rui, e bem. Claro que quando nós não fazemos investimentos na rede de água, o que é que acontece? Temos muitas perdas, perdemos muito caudal, claro que perdemos muita eficiência. Portanto, quando nós olhamos para a dívida da APIN, nós temos que entender, em primeiro lugar, que é uma dívida que não é nova. É uma dívida que já estava criada, que já estavam todos os portugueses a pagar nos seus municípios. Isto, no fundo, o que vem fazer é trazer a claro esta questão do déficit de exploração e também uniformizar, de certa forma, a questão. Mas, em segundo lugar, há outra nota importante. É que a APIN não tem subsídios à exploração. E porquê que isto é fundamental? Porque quando nós olhamos, por exemplo, em Coimbra, para o SMETUC, se não fossem os subsídios que a Câmara Municipal de Coimbra injeta ao longo do ano, então qual é que era o resultado final do SMETUC? Claro. É que na APIN isto não acontece, o que significa que nós não podemos comparar a dívida da APIN com a dívida de outras empresas municipais que não jogam pelas mesmas regras. Mas, José Miguel, desculpa-me te interromper, é que quando foi da criação, eu acompanhei isso desde o início, como sabes, porque tenho um pé em Coimbra e outro em Penela, quando da criação houve um discurso mistificador a dizer que isso ia acabar. Oh, Rui, eu já assumi aqui, na minha análise, que houve um discurso que houve erros mistificador a dizer iniciais, que isso ia acabar. E o teu argumento, com que eu concordo que todos os portugueses deviam pagar o mesmo pela água, é verdade, o princípio, eu adiro ao princípio, mas não vamos lá chegar por via
destas agregações. Estas agregações foram feitas para daqui a uns anos ser apetecível a privatização. Rui, Nada mais. eu, se me permites, tenho que me focar em questões objetivas e não em questões subjetivas ou de intenção. Aquilo que eu sei hoje e que é objetivo é isto que te acabei de dizer. Certo. A APIN não inclui subsídios à exploração, enquanto que outras empresas municipais incluem. E, portanto, quando eu olho para uma lista do endividamento das empresas municipais, não posso comparar uma empresa que foi criada há meia dúzia de anos, que foi absorver a dívida dos municípios que já existia, com a dívida de outras empresas que foram criadas, se calhar, há bem mais tempo, sem herdarem dívida nenhuma e que foram construindo essa dívida devido a erros de gestão, que até agora aqui ninguém os apontou. Agora, o que é importante é aquilo que tu estavas a falar relativamente ao preço, que é a segunda questão. Se a primeira é a dívida, e desmistificar a questão da dívida, porque a dívida já lá estava, já existia, simplesmente agora é clara, vamos à questão do tarifário. E o que é que aconteceu relativamente ao tarifário? Eu sou de Miranda do Corvo, tenho um pé em Coimbra, um pé em Miranda do Corvo, e, portanto, vamos simplificar a questão. Uma família que consuma 10 metros cúbicos de água por mês, qual é que é a diferença entre o que paga em Miranda do Corvo, que não é um concelho da APIN, e o que é que paga, por exemplo, na Lausanne, que é um concelho da APIN? E a diferença são 1,71€ por mês. Portanto, na APIN, os tais 10 metros cúbicos de consumo de água dão lugar a um pagamento de 31,43€ segundo a DECO. E em Miranda do Corvo dá lugar a um pagamento de 29,72€ segundo a DECO. Portanto, as pessoas poderiam dizer, ok, mas Miranda do Corvo paga menos de água, ou os mirandenses pagam menos de água do que as pessoas que estão na APIN. Pois é verdade. Mas então vamos ao terceiro ponto da APIN. É que apesar do Ministro do Ambiente do Governo Socialista ter, em Condeixa, dito que, bom, os municípios que não se agregassem tinham direito, no fundo, a fundos comunitários na mesma instância, e vamos ver o que é que aconteceu na prática e na realidade. E o que é que aconteceu? Os 10 concelhos da APIN têm uma média de investimento no POSEUR, que é assim, de forma bastante esclarecida, a linha de financiamento que financia investimentos na área da água e do ambiente. Os 10 concelhos da APIN têm um investimento médio nestes anos de 4 milhões de euros por município. Portanto, há 40 milhões e qualquer coisa, dá 4 milhões por cada um dos 10. O que é que aconteceu com os outros municípios? Têm um investimento médio de 1,5 milhão. Portanto, se nós formos pegar em Coimbra, Arganil, Penacova, Miranda do Corvo e Condeixa, que são concelhos limítrofes, o investimento médio, neste período, foi de 1,5 milhão. Em Miranda do Corvo, para termos aqui uma noção, o investimento foi 370 mil euros. Então, a Lausanne, para compararmos, investiu 4.650.000 euros em redes de água, em eficiência da rede, em projetos que vão melhorar aquilo que é a rede dos consumidores. E Miranda do Corvo, no mesmo período, investiu 370 mil euros. Agora eu pergunto, vale mais pagar €1 por mês a mais para termos, no fundo, uma entidade que, em primeiro lugar, nos encaminha para um tarifário único, e, em segundo lugar, faz investimentos que vão reduzir a redução das perdas a médio prazo, ou vale mais não pagarmos o tal €1,70 a mais, Desculpa mas lá, não temos mas os investimentos? Essa do encaminha-nos para um tarifário único também É é a minha subjetiva. convicção. Não é que tu há bocado acusaste-me de subjetividade dos Rui. pontos de vista e de objetividade noutros. E eu estou-te a dizer que essa coisa de por este caminho vamos a um preço único para a água Mas e foi Portugal sempre- mas é foi uma sempre- posição subjetiva tua. Mas, Rui, foi é um sempre- quero querer. É um quero querer que parte do que parte do quero querer, parte daquilo que tem sido o discurso transversal, aliás, entre governos, que é, no fundo, A ti como é que tu explicas que os seus presidentes de Câmara, eu insisto nesta imagem porque gosto dela, se tenham posto de cócoras perante a ERSAR? Mas quem é a ERSAR para dizer aos seus presidentes de Câmara que têm de se agregar? Eu andei a procurar. Rui. Houve uma Câmara em 308 neste país, que é a do Seixal, que se insurgiu contra isto, invocando, o que os meus amigos juristas sabem melhor do que eu, o princípio da autonomia do poder local. Há 308 câmaras municipais neste país e houve uma que disse, atenção, há um princípio da autonomia do poder local e as entidades reguladoras... o Rui diz que O foram duas. município de Condeixa, que intentou inclusive uma ação no seguimento de uma resolução... Eu estou a dizer o que eu vi na internet. E há uns anos atrás, quando foi a questão dos resíduos, que se insurgiu contra essa questão. Lá está, também num jeito de forçar aqui uma mudança de paradigma. O meu e hoje problema, temos a ERSAR com capital o privado. meu problema em relação que à coloca conduta... um constrangimento brutal às O autarquias. meu problema em relação Falaste à na conduta ERSAR, dos seus mas presidentes falaste de na Câmara... ERSAR e é importante que as pessoas percebam lá em casa. É a própria ERSAR, com capital privado, que aproveita a necessidade de manutenção da rede para imputar os custos aos municípios que são sócios e
estes acabam por ter de refletir nos seus municípios o aumento tarifário por conta dos resíduos sólidos. É preciso perceber isto. No fundo, é duplamente prejudicial. Este foi o negócio que foi montado. Será esse o negócio que se pretende na água também? O meu problema, caro Rui Claro, em relação ao que eu critico do desempenho dos seus presidentes de Câmara de Altura, está plasmado num velho provérbio português que diz que o fraco rei faz fraca a forte gente. Zé Miguel, podes concluir, por favor? Oh, Rui, concluo concordando contigo. Eu sou, aliás, é público, ainda esta semana, num órgão da concorrência, eu escrevi um artigo sobre aquilo que tem sido, no fundo, no meu entender, a queda da qualidade dos autarcas locais que temos tido, especialmente da região, e até justifico, de certa forma, o crescente atraso regional por causa disso. Porque acho que, de facto, em termos regionais, quando nós... Está no campeão. Quando, de facto, nós, em termos regionais, comparamos há poucos anos atrás, não é preciso ir muito lá atrás, há uma quebra de qualidade que eu acho que é evidente e é patente e que, no fundo, tem vindo a acelerar aquilo que é o nosso distanciamento para os grandes centros urbanos. E sobre isso não tenho nenhuma dúvida. Agora, a questão de haver falta de coragem em alguns autarcas, falta de capacidade de afirmarem a sua voz, não nos pode levar a, no fundo, tapar o sol com a peneira e não ver o evidente. As pessoas hoje dos concelhos da APIN ou fora da APIN pagam, grosso modo, o mesmo de água, mas só que os que estão na APIN tiveram acesso a milhões de financiamento, 40 milhões distribuídos por 10 municípios, enquanto que os que estão fora da APIN ficaram, no fundo, a olhar para os outros. E isto, a médio e a longo prazo, vai ter consequências nefastas para os habitantes desses concelhos. Obrigado, Zé Miguel. Filomena. Olá, boa noite a todos. Boa noite a quem nos está a ouvir e a ver. Bem-vindo de volta, Zé Miguel. Obrigado. Ainda que tínhamos gostado muito de ter cá o João Bernardo Parreira, tínhamos saudades tuas. Eu devo dizer que este é um tema que não domino, eu ia dizer não domino plenamente, mas não domino de todo. Ainda assim, há uma questão que resulta para mim absolutamente evidente. Falamos de um bem essencial e falamos de um bem escasso. Não é? Cada E, vez portanto, mais. nessa medida, o que me resta desejar é que toda esta polémica à volta da APIN não prejudique em nada o acesso de ninguém, uma única pessoa, em nenhum desses concelhos, em nenhum desses municípios, à água, que é só o bem mais essencial que temos, não é? E, portanto, eu começo por aquilo que porventura devia ser a conclusão. Ainda assim, ouvindo-vos, quer dizer, as agregações, tu disseste, Zé Miguel, por exemplo, que gosto de agregações especialmente que nos dão escala. E esse foi o argumento, pareceu-me a mim o argumento essencial para a constituição da APIN, não é? Sim. Parece que aqui a agregação e a escala não resultam muito bem. Porque, em princípio, a agregação e a escala devia dar um valor diferenciado, devia dar uma otimização dos recursos que não aconteceu. Depois tu dizes também, bom, mas a verdade é que, se calhar assim, ao contrário do que o ministro à época, João Matos Fernandes, Sim, suponho, sim. não é? Terá sido João Matos Fernandes, disse, na verdade não era necessária a agregação, diz ele, mas depois tu dizes, bom, mas a verdade é que quem não se agregou não teve acesso a fundos comunitários. Resta saber por que razão é que não teve. Se foi pelo facto de não se agregar ou por outra razão qualquer, não é? Portanto, fica por esclarecer. Ainda assim, o prejuízo acumulado, este déficit acumulado da APIN, não é muito distinto desses 40 milhões. Portanto, quer dizer, tiramos de um lado, pomos no outro. Portanto, o que eu gostaria, de facto, é que a APIN cumprisse aqueles que são os princípios que anuncia. Basta irmos ao site institucional, não é? Quando fala de otimização, de uma gestão que vise a satisfação das pessoas, nós ouvimos. Quer dizer, não é só pena cova. Na maior parte dos municípios tivemos levantamentos de populações, chegámos a ter petições, entregues na Assembleia, etc., contra os tarifários. E isto é, na verdade, a questão que mais me preocupa. E houve uma, desculpa, Filomena, interromper-te, houve numa dada fase em que as câmaras tinham, o Rui Claro sabe isso melhor do que eu, houve uma dada fase em que as câmaras municipais tinham de aprovar um chamado regulamento que só passou em Pedrógão Grande e Ancião por obra do acaso, porque estava tudo para não passar. Em Ancião é surreal o modo como é que aquilo passa e em Pedrógão Grande também foi assim uma obra do acaso. Pronto, mas só para dizer
que a coisa foi muito tremida. Eu espero, de facto, que a APIN consiga otimizar a rede, consiga melhorar a eficiência e, portanto, que nesse sentido, brevemente, tenhamos o resultado que todos esperávamos desde o início e que a APIN anunciou, não é? Depois tu dizes, atenção, que déficit de exploração, vamos falar de déficit de exploração, a verdade é que não havia subsídios à exploração e noutras empresas, nomeadamente em empresas municipais, isso acontece. Mas então, se calhar, o modelo não é um modelo ideal. E, portanto, como é que isto foi estudado? Quem é que estudou isto? Quem foram, mais uma vez, volto, quem foram os assessores técnicos que indicaram esta solução? Ou então, resta por provar que seja a melhor. E eu gostaria muito que fosse, já está instalada, gostaria muito de, se um dia deste tiver que te dar razão, mas confesso que estes resultados me dão algumas dúvidas. Só para finalizar, tu anunciaste um primeiro princípio, esse princípio de eu gostaria que todos pagássemos a água ao mesmo preço, não é? Portanto, estamos a falar, digamos assim, da negação do princípio utilizador-pagador, ou pelo menos de uma normalização do princípio, muito bem. A verdade é que eu gostaria muito que houvesse diferenciação ao contrário. Ao contrário, porque se calhar é nas aldeias mais pequenas que as pessoas têm que pagar menos pela água, não é? E um bem essencial, volto a dizer, é um direito de todos. De todos. Filomena, relativamente àquilo que tu dizes, bom, é assim, eu, em primeiro lugar, esclarecer isto, eu não tenho nada a ver com a APIN. A APIN até... Nós sabemos que não. APIN, Nós sabemos que não. não tem nada a ver com a APIN. Cada um de nós direito à sua opinião. E eu, por outro lado, não tenho nada contra. Certo, não tem nada a ver com a discutir os dados, APIN. sabemos. A minha questão é uma questão de princípio. Porque o meu princípio é, tal como eu evoquei no início, eu tenho que falar daquilo que estou a ver. E o que eu estou a ver é o quê? Só nos conselhos da APIN, aqui nesta região, porque há outras APINs por aí fora. Claro. Enfim, só nos conselhos da APIN é que Temos há outra empresa, Baixo Mondego e Gândara, aqui ao pé, Exatamente. não é? E também ouvimos algumas Montemor, reclamações. Açor e Minas. Mas é uma empresa E também que- ouvimos já algumas reclamações. Sim, mas é uma empresa, a outra empresa que falamos, com uma densidade populacional completamente diferente do que é o interior norte, que é uma zona que conheço bem. Aquilo que me faz confusão é nós estarmos nesta crítica à PIN pelas razões que te disse. Primeiro, a dívida já existia. Em segundo lugar, nestes conselhos está a haver investimento e, portanto, a médio prazo, obviamente, a rede terá que ser otimizada, porque estão a fazer investimento e nos outros conselhos não, e o valor pago pelas pessoas é sensivelmente o mesmo. Este é que é o meu ponto, Esse entendes? primeiro argumento de a dívida já existia, Em alguns municípios. Há Há municípios com 7 milhões, Penela tem 7 milhões de investimento, Figueiró 8 milhões e meio. Porque tinham muito Mas saneamento vocês para reparem, fazer. Eu volto ao ato inicial, não é? Quando é constituída esta sociedade, isto é uma sociedade anónima, não é? Quando esta sociedade é uma empresa intermunicipal, mas no regime de sociedade anónima, na forma de sociedade anónima, mas julgo eu. Na forma de sociedade anónima. Quando ela é constituída, quer dizer, isso não foi pensado? Não foi pensado que o déficit já existia? Não foi contabilizado? Como é que se anunciou o que se anunciou? Como é que se diz? Filomena, aí Vamos estamos aí rapidamente estamos poupar inteiramente dinheiro, de vamos acordo. rapidamente baixar tarifários, vamos... Com o início do processo. esta é uma questão que cada vez mais me preocupa. Foi Tem- como eu referi, isto- nasceu torto e agora custa endireitar, como é óbvio. Esta comunicação às pessoas... Essa comunicação inicial foi que péssima. se mantém. Se abrirmos o site da APIN, eles continuam a dizer exatamente a mesma coisa. Aliás, falam como se estivessem a arrancar agora, que é uma coisa estranha para quem tem um departamento de comunicação, mas é assim que está o site. Mas imagina, no início, Verifiquei-o desculpa interromper, Para nós- concluir, Rui, mas no início nós tivemos vários episódios em conselhos de faturas por enviar, depois chegavam faturas duplicadas, depois... E Mas no isso fundo, até eu se acho, pode eu perceber, acho Zé Miguel. que esse arranque Prejudicou tudo isto. prejudicou muito. Admito que sim. muito obrigado. Investimos meia hora neste assunto e, portanto, ficamos com menos tempo para os seguintes. Em sede da Assembleia da República, debate-se em relação à questão das pensões. Creio que o Governo admite um suplemento extraordinário a pagar durante o próximo ano aos pensionistas e que o PS preconiza, além do aumento que a lei prevê, todos os anos, em função de vários indicadores, e que o PS preconiza que haja um aumento extraordinário, portanto, pago mensalmente e não sob a forma de suplemento. Qual é a tua perspectiva sobre isto, Zé Miguel? Bom, a questão das pensões é uma questão sempre... que é muito Cisma grisalho, não é? Não, acho que é uma questão muito particular, porque nós temos todos que partir de um princípio, que julgo que partiremos, de que há uma injustiça grande em Portugal com a questão dos pensionistas. Portanto, há ainda em Portugal gerações vivas
que, fruto das condições da época e das circunstâncias, não fizeram descontos e que hoje têm pensões muito acesso baixas. a pensões muito baixas. E, portanto, eu acho que isto aqui é inequívoco e, no fundo, até o próprio Primeiro-Ministro, uma das principais promessas eleitorais dele quando da campanha eleitoral, em março deste ano, era que até ao final deste primeiro mandato conseguisse colocar o valor das pensões mais baixas ao valor do salário mínimo. Portanto, julgo que a proposta não fugia muito disto e que acho que é de inteira justiça. Qual é que é o ponto que eu acho mais criticável, que começou com o Partido Socialista e aqui tenho que dizer que se prolonga com o governo da AD? É esta dinâmica, e que agora, pelo que percebo, o Partido Socialista até quer institucionalizar, que é dos aumentos excepcionais. Portanto, aquilo que eu acho que nós temos que caminhar em Portugal é para conseguirmos criar um sistema onde, de forma constante, previsível, as pessoas saibam qual é que é a pensão a que vão ter acesso e que ela seja o mais digna possível. Obviamente, o seu crescimento tem que estar associado ao crescimento económico, eu isso percebo completamente, com alguns ajustes. Agora, o que me custa entender é aquela dinâmica que se criou com António Costa e que agora voltou a acontecer, que é nós criarmos uma certa ideia de dependência, que é, bom, agora há um orçamento de Estado para aprovar, deixa-me cá distribuir uma pensão extra para aquilo que são os pensionistas. Ou antes, isto está um pouco tremido, vamos lá atribuir outra pensão extra. Isso eu acho que não é um caminho correto. Acho que também não é correto nós institucionalizarmos isto, que é, no fundo, aquilo que eu percebo que o Partido Socialista aqui numa deriva agora tentou, que era, vamos já orçamentar que vai haver um apoio extraordinário no próximo ano. Quer dizer, isso então é oficializar a dependência. E eu acho que isso não é o caminho correto. Acho que o caminho correto, efetivamente, é pela dignificação das pensões, mas com estabilidade e não estando dependente de momentos eleitorais ou de fragilidades dos governos, mas sim sendo um direito que as pessoas conquistaram com trabalho e que devem ser respeitadas por isso. Filomena? Bom, concordo com quase tudo o que o Zé Miguel disse. Não obstante, este aumento que é proposto pelo PS é para pensões até 1.565 euros. Suponho que é este o número exato. Assim sendo, não abarca só as pensões do regime não contributivo, que sempre nos merecem mais atenção, porque, de facto, como tu dizes, a conjuntura que essas pessoas viveram não é a mesma, felizmente, que vivemos hoje, não é? E, portanto, temos que ter especial cuidado por essas pessoas que têm um valor de pensão hoje que não lhes permite um mínimo de dignidade, concordaremos todos, não é? Portanto, estamos a falar de um grupo mais alargado de pensões. A questão para mim, eu acho que isto é política, não é? É uma decisão política acima de tudo, é como diz, isto é uma troca, é o orçamento, é a negociação, vamos ver como é que isto sai, confesso-vos que me preocupa. E o volume de eleitores pensionistas é muito grande. É muito grande, votam, não é? São muitos votantes, nós sabemos que os mais velhos votam mais que os mais novos e, portanto, é preciso mantê-los satisfeitos, não é? Portanto, vamos alternadamente, os dois partidos que nos vão governando vão fazendo este jogo. Há um problema sério de sustentabilidade da nossa segurança social, não é? Portanto, eu estou totalmente de acordo que estas medidas não podem ser casuisticamente analisadas, mas têm que ser pensadas, tem que haver uma reflexão, tem que haver, digamos, uma análise cuidada, que de resto foi encomendada pelo PS e que depois se atrasou e, portanto, acabámos por não ter o devido conhecimento do que aquele estudo previa e nos veio dizer, mas estas medidas não podem ser tomadas desta forma avulsa. Portanto, nós ficamos sempre todos muito contentes quando as pessoas que ganham menos são aumentadas e ganham mais, que nada contra, estamos todos de acordo, não é? A preocupação é com a sustentabilidade deste tipo de medidas e se fazem sentido, e se na verdade fazem sentido. Isto é, quando nós aumentamos percentualmente, mais uma vez, e voltando a esta distinção entre as pensões mais baixas, normalmente do regime não contributivo, e as demais, temos aqui um benefício dos que, apesar de tudo, dentro dos que recebem pouco, recebem mais, não é? Não é, se calhar, essa a lógica que nós todos preconizamos. Portanto, estou expectante para ver o que é que resulta daqui, achando que, com tantas promessas, vai-me preocupar mais a execução do orçamento que a aprovação do orçamento, confesso-vos, não é? Acho que vamos ser visitados outra vez pelas nossas amigas e inimigas cativações e, portanto, preocupa mais a execução, francamente, do que o próprio orçamento. É caso para dizer, a ver, vamos. A ver, vamos. Rui Claro. Bem, eu começaria por pegar naquilo que o Zé Miguel aqui falou, apesar de entender que tem uma visão um bocadinho romântica e benevolente em relação àquilo que tem sido a proposta. Romântica não é mau. Deste governo, porque, como bem disseste, Zé, foi uma promessa.
E aquilo que aconteceu nos últimos anos nos governos PS deveu-se muito, fundamentalmente, à questão do aumento da inflação e às condições que permitiam um aumento sustentável das pensões mais baixas. Estamos a falar de um aumento de pensões entre os 2% e 3%, quando a inflação que está prevista para 2025 é de perto de 2%. Portanto, no fundo, as pensões médias mais altas não vão ter um aumento real, vão perder poder de compra, e as pensões mais baixas vão ter, enfim, perto de 1%. Eu acho que, de facto, para aquilo que foi a promessa e a expectativa lançada por este Governo, em 4 anos, de atingir um limiar mínimo de dignidade, com o qual eu concordo, acho que isso é um esforço e um desígnio de regime, independentemente de partidos que governem este país. A verdade é que neste primeiro ano vamos muito mal, quando o próprio Ministro das Finanças refere e quer introduzir essa expressão, caso as condições económicas e financeiras o permitam. Ora, se elas não se verificam neste momento, ou se não há essa permissão neste primeiro ano, como é que o Governo pensa em 4 anos atingir esse limiar que se comprometeu com todos os portugueses? Acho muito difícil que o PSD pretenda fazer deste aumento um bónus excepcional, ou, no fundo, um rebuçado, em vez de ter um aumento sustentável, um aumento permanente, como é aquilo que o PS vem preconizar e que eu acho que vai ao encontro daquilo que é a generalidade da vontade dos portugueses. E acho que o Governo aí devia ter essa sensibilidade que tem mostrado, enfim, em alguns campos, acho que deveria aceder, principalmente, estamos a falar de uma importância no Orçamento de Estado, um impacto financeiro no Orçamento de Estado inferior a 50 milhões de euros. E, portanto, acho que era de todo o mérito conseguirmos ver desta perspectiva que o aumento extraordinário, mas permanente das pensões mais baixas, até ao valor de 1.051 euros, como muito bem disse a Filomena, 1.500. Sim, mas os do limiar são os 1.051, são as mais baixas, depois há outro até aos 1.500 e depois as mais altas. Enfim, certo. No fundo o ganho que temos aqui, o aumento real acaba por ser de 1%, quer dizer, também é insignificante, tendo em conta também a questão da inflação. Outra questão, sim, serão as pensões médias e cada vez mais o estreitar da decalagem entre aqueles que efetivamente contribuíram para o sistema previdencial e aqueles que, por diversos motivos, não contribuíram. Essa, se calhar, daria outra discussão, porque há as pensões mais baixas ditas de sobrevivência, mas também há, e outras, as equiparadas, mas também há as pensões para as quais as pessoas entenderam descontar aquele valor. Eu estou a falar de trabalhadores por conta própria. Problema dos mais novos, não é? Porque anunciadamente não Portanto, terão... esta questão da sustentabilidade ou tem que na ser melhor das vista hipóteses, terão sempre 40%, não é? com estas duas preocupações. Aqueles que não tiveram outra alternativa e obviamente nós temos essa obrigação de ter um esforço adicional para equiparar essa pensão, não àquilo que efetivamente foi descontado, mas àquilo que é o limiar da dignidade humana, e outros que por opção o fizeram e no fundo também agora vêm-se um bocado arrastados nesta situação. Certo é que quer na questão salarial, quer na questão das pensões, é algo que me preocupa profundamente, que não haja um cuidado entre aquilo que é o valor médio e o valor mínimo, porque cada vez o valor médio está mais próximo do mínimo. E isto pode ser muito, muito grave a breve trecho. Vocês não sentem que estamos um bocadinho a reboque? Desculpem, isto é, continuamos a discutir isto. Se não estivéssemos à beira de uma revolução no que diz respeito às tecnologias, se não estivéssemos à beira de ter que discutir o rendimento mínimo garantido, por exemplo, se não tivéssemos que discutir questões como a justiça intergeracional, com o problema demográfico que temos, e, portanto, a discussão é pobre. A discussão é muito pobre. Quando eu digo... Mas há muitos anos, Filomena, porque de facto, e pegando no que estás a dizer antes de falar aqui sobre aquilo que o Rui disse... Sobre o Rui, só 30 segundos. Não, até 15. Há uma questão que é muito importante, que é o quê? Nós cada vez mais temos um mundo tecnológico e onde as empresas tecnológicas, apesar das brutais receitas que têm, não participam em nada ou quase nada. E sabes que eu perguntei do isso sistema. à senhora Ministra da Seguridade Social. Desculpa, Filomena, perguntei isso, já lá vou. Então vou já, peço desculpa por inverter aqui. Eu tinha duas... eu é que meti aqui no meio. Não. Tudo bem. Eu é que não era para intervir agora, mas já que tomei a palavra, para não interromper mais, vou-vos já dizer duas achegas. Uma é uma opinião muito pessoal, que eu nem quero saber a vossa, porque sei que é muito minha. Eu não percebo porque é que há de haver pessoas a receber dezenas de milhares de euros de pensões. Sou contra isso.
não há necessidade. A outra, no campo que o José Miguel trouxe agora, que é muito simples, fala-se muito da diversificação das fontes de receita da Segurança Social. Há um ex-sindicalista do PSD, nem sequer era um perigoso progressista, chamado José Veludo, que escreveu há muitos anos sobre esse assunto e disse que era preciso que contribuíssem para a Segurança Social, era o que o José Miguel estava agora a dizer, empresas de capital intensivo e que não são empresas de mão de obra intensiva. O exemplo que é mais comumente invocado é o das eólicas, mas há outros. Ou seja, são empresas que têm milhões de volume de negócios, mas têm 4 ou 5 funcionários e, portanto, não há contribuição dessas empresas para a Segurança Social. Só para vos dizer, desculpa, deixa-me só concluir, Rui, peço desculpa. Em julho deste ano, há 4 meses, eu interpelei a senhora Ministra do Trabalho e da Seguridade Social aqui em Coimbra sobre isto que disse. Sabem qual foi a resposta dela? Isso não está em cima da mesa. E eu disse, olha, não está, mas devia estar. Peço desculpa, José Miguel. Mas isso sabes que em julho deste ano estás a ser assim injusto aqui como o Rui foi. Porque se pensarmos que a Ministra entrou em funções em abril... Mas tem de ter uma mente seria aberta esta- para nunca dizer... seria esta a resposta, Gabriel. tem de ter uma esta mente... seria esta a Mas resposta, há uma pressão antecipada. O problema não é naquilo que esse, o acho trabalho eu. da O Ministra. problema é que, porventura, não está em cima da mesa dela, nem está em cima da mesa da Sim. oposição. Mais ninguém. Ninguém está a trabalhar Pois nisto não, a sério, pois não é? Infelizmente, Esse é que é o há problema. muitos anos o que acontece é que nós temos vindo a penalizar quem emprega face a quem não emprega. Portanto, dentro daquilo que é a dinâmica mas isso é absurdo. da sustentabilidade da Segurança Social, é isso que tem acontecido e acho que até é um debate bastante interessante e que merecia depois aqui um programa mais a sério. E agora há aqui uma questão importante a esclarecer. 15 segundos, Miguel. Sim, é que a declaração do Ministro tem a ver Das com finanças. das finanças. Não se prende com haver um aumento de pensões para o ano. Para o ano vai haver um aumento de pensões. Um aumento de pensões que está até relacionado com aquilo que é o crescimento económico e a inflação. A única vez que isto não aconteceu foi o António Costa, que no ano em que a inflação disparou disse que não podia aumentar as pensões naquele montante. Mas ali umas contas diferentes. Mas estamos claros quanto a isto. Mas vinha aumentando de forma sustentada. Ele vinha aumentando de forma sustentável, mas é foi preciso. o único Primeiro-Ministro que nos últimos anos eu percebo teve essa interrupção. eu percebo, Não é? eu percebo a tua visão, mas é preciso ter em consideração que este governo tinha ambições e tem ambições bastante otimistas e neste campo fica um bocado aquém, e para não dizer bastante aquém, daquilo que seria um aumento real das pensões para os Vocês vão ver... Ao contrário de vocês, acho que este governo não é ambicioso, o governo anterior não foi ambicioso, porque é preciso verdadeiramente Quando digo reformar o ambição, sistema. não Nós falei se temos- era desmedido ou Nós temos não. um sistema meramente retributivo, não temos um sistema de capitalização, estamos com um problema grave de sustentabilidade das pensões. E se não tivéssemos imigrantes com I? Temos graves, Eu acho que isto exatamente, daria, acho que isto daria um temos- debate só por si. Temos graves questões no muito que diz relevante. respeito à equidade intergeracional, por exemplo, mas não só. Se nós virmos os valores médios das pensões da Caixa Geral de Aposentações e da Segurança Social, percebemos que há qualquer coisa de estranho que se passa em A Portugal. própria perspectiva há Porque 20 o anos, a Estado dá 30 melhores anos, do pensões do que valor dá o privado. Há aqui da alguma coisa de percentagem, estranho, que a não é? 20, 30 anos a percentagem do valor da reforma vai ser de 40, 30 e tal Exatamente, por cento do exatamente. último salário. Portanto, isto é algo que nos deve preocupar e era nesse sentido que há bocadinho te estava a tentar interpelar, no sentido de colocar-te aqui um desafio. Acho que esta é uma questão que poderíamos abordar com outra profundidade, sem questão ideológica Certo. ou partidária, E mas também com seria bom outro trazermos escopo. aqui uma pessoa Sim, bastante eu acho que seria conhecedora muito do interessante, assunto, não é? porque acho que é uma questão que interessa a certeza. todas as gerações. Eu E espero como que diz sim, a sim. Filomena, se nós tivermos a ambição de incutir a ambição a quem decide, melhor ainda. Muito obrigado a todos. Restam-nos 10 minutos, antes daqueles 5 minutos finais das referências culturais, e eu convoco-vos então para um tema que me é caro, desculparão, que é o tema do desempenho do Ministério Público. Portanto, estou a ser absolutamente neutral no título, portanto, é o desempenho, e é uma coisa que me interpela há muitos anos e que fiquei com a pulga na orelha sexta-feira, se a memória não me atraiçoa, porque eu ouvi o senhor novo Procurador-Geral dizer a respeito da Operação Influencer, e podia ser a respeito de outro caso qualquer, não foi isso que me chocou,
Ele disse por outras palavras, mas disse, eu ouvi, essa coisa dos prazos dos inquéritos, para as pessoas que não estão familiarizadas com esta linguagem. Os inquéritos são as investigações do foro criminal que o Ministério Público conduz, dirige, muitas vezes assessorado pela PJ ou por outras polícias, na qualidade de entidade titular da ação penal. E então, dizia eu que o Sr. Procurador-Geral, que é o novo Procurador-Geral e é o magistrado do topo do Ministério Público, disse que, enfim, essa coisa dos prazos, enfim, portanto, acabariam os inquéritos, acabariam quando tiverem de acabar. Alguém lhe deve ter chamado à razão, não fui eu, que não tenho o telefone do Sr. Procurador-Geral da República, mas hoje, o Sr. Procurador-Geral, ao empossar o diretor do departamento incumbido de investigar a criminalidade mais complexa, Departamento Central de Investigação e Ação Penal, de SEAP, ao empossar hoje o novo diretor, Rui Cardoso, o Sr. Procurador pediu ao Rui Cardoso para conseguir reduzir os prazos. Portanto, a linguagem do Sr. Procurador-Geral da República de sexta-feira não é a linguagem do Sr. Procurador-Geral da República de segunda-feira. Depois, eu nas minhas lides, e eu vou já calar-me, tropeço assim de vez em quando numas coisas, umas histórias, como vocês sabem, e deparei com estes dias, que já escrevi ontem um artigo de opinião no Notícias de Coimbra, na versão escrita do Notícias de Coimbra, que é, eu perguntei ao Ministério Público como é que estava um inquérito sobre a morte de uma senhora engenheira química e de um filho que abalou Coimbra há perto de um ano, porque, enfim, houve alarme social, porque se falou muita coisa, e uma das coisas que se disse é que, porventura, essas mortes teriam a ver com a ingestão de alimentos e ou bebidas, falou-se muita coisa, não vou dar aso a mais especulação. É um caso que urge ser esclarecido. Um especialista de saúde pública disse na altura, eu ouvi, Gustavo Tato Borges disse que por mais complexas que fossem as análises, e que porventura teria de haver resultados laboratoriais feitos no estrangeiro, que em meados de janeiro haveria resultados dessas análises. Portanto, o que ele disse é que há 10 meses que com certeza o Ministério Público e a Polícia estão na posse desses dados. Eu pedi a consulta do inquérito, como a lei me confere essa prerrogativa, e o Ministério Público, em 3 linhas, conseguiu escrever 2 coisas inenarráveis. Em 3 linhas, tinha 2 asneiras grossas. Primeiro, o inquérito à morte desta senhora e do filho foi aberto em dezembro do ano passado e o Ministério Público disse que estava em segredo de justiça desde dezembro do ano anterior. Ou seja, o Ministério Público requereu ao Sr. Juiz de Instrução que o inquérito ficasse em segredo de justiça um ano antes de haver inquérito. E depois, tentando justificar, porque eu, enfim, alertava-os para o risco de estar a haver atraso, procurando justificar que o inquérito, em princípio, encerrará com dedução da acusação ou arquivamento em meados de fevereiro do próximo ano, invocou 2 normas, mas enganou-se no código. Ou seja, invocou 2 normas para me dar uma resposta, invocou o Código Penal e eram do Código de Processo Penal. Eu peço desculpa, mas não pode haver tamanha ligeireza da parte de magistrados de uma entidade titular da ação penal. Filomena, esta é a tua praia. O que é que tu achas do desempenho do Ministério Público? Eu gostava muito de acreditar que os exemplos que acabaste de dar, que são meros lapsos, e vou partir desse princípio. Não obstante, também gostava muito de estar aqui a dizer, eu acho que o Ministério Público tem um problema, não é essa a minha convicção. Eu acho que a Justiça tem um problema e que tem um problema sério. A Justiça é lenta, a Justiça é ineficiente, a Justiça não é igual como devia ser, portanto, o acesso à Justiça não é igual para todos como devia ser, não está garantido. E, portanto, eu acho que nós temos um problema de organização tremendo, muito mais do que de meios, devo dizer, nós temos um problema de organização tremendo. Portanto, mais uma vez, eu penso que nós nunca fizemos uma reforma, a última reforma que se iniciou é do Laurindo Lúcio, portanto, tem 30 anos. 30 anos Quase. ou mais de 30 anos, início dos anos 90, não é? E mesmo assim não foi levado onde era suposto, não foi até onde era suposto ir, porque não foi possível. E, portanto, nós temos uma justiça completamente, até nos procedimentos, nos rituais, quem entra nos nossos tribunais percebe que há ali alguma coisa de obsoleto, não é? Quem entra nos nossos tribunais rapidamente percebe que há ali uma atitude de arrogância que não é o que é esperado de uma justiça administrada em nome do povo. Em nome do povo, não é?
E, portanto, eu acho que é um problema muito, muito sério. Acho que é o problema potencialmente mais sério do nosso país, francamente. Acho que é o problema que pode pôr em causa a nossa democracia, é deixarmos de acreditar em tribunais isentos e independentes, que eu até acho que são, Sem francamente dúvida. até acho que são. Acho é que depois, não sendo céleres e não sendo, perdem completamente a eficiência, não é? E por isso é preciso fazer alguma coisa muito maior do que olhar para o Ministério Público. O Ministério Público é uma das questões, não é? segmento. Nós sabemos que temos um Ministério Público com algumas atribuições e algumas especificidades muito diferentes da maior parte dos Ministérios Públicos da Europa, não é? Tu falaste até da sua vocação na ação penal, e essa eu diria que é mais comum na maior parte dos Mas há países, outras. mas o Ministério Público tem outras, Claro. e tem outras que raramente consegue desempenhar, e eu atrevo-me a dizer que quando desempenha fica muito por fazer. Portanto, eu acho que há um problema muito mais sério Para do que quem o do não está Ministério familiarizado, Público. desculpa, Filomena, tem outras no testemunhos administrativos, nos processos civis, na família, no trabalho. É ao Ministério Público que compete assegurar também a realização do direito e da justiça. Em nome dos desprotegidos, em nome dos mais desvalidos. Não é por acaso que é o Ministério Público que pode representar os menores, os incapazes, os trabalhadores quando estão em conflito com a sua entidade patronal e por aí adiante. E, portanto, interesses difusos, como o do ambiente e outros. E, portanto, o Ministério Público tem, de facto, à luz do nosso ordenamento, funções muito maiores do que aquelas, porque é mais conhecido, que é o seu papel na ação penal e designadamente também na investigação criminal. Muito obrigado. José Miguel, Ora bem, quase telegráfico, desculpe. Sim, muito o telegráfico. tempo. Uma opinião muito crítica, concordo com a Filomena. Acho que o problema da justiça vai bem mais além do que o Ministério Público. A Filomena também, apesar de sermos todos juristas, mas lida muito mais com isto do que eu, felizmente. Porque a minha opinião é que, apesar disso, o Ministério Público é um problema. E é um problema grave, porque, salvo honrosas exceções que existem, e obviamente que existem procuradores altamente preparados e capazes e com bons princípios, aquilo que eu posso dizer com esta minha vida híbrida, no fundo, um pé lá, mas depois outro pé verde fora, é que a maior parte das vezes a sensação que fica é que o Ministério Público é impreparado, tem uma sensação de impunidade, porque eu recordo aqui... Detesta ser escrutinado. Eu não há escrutínio. Eu recordo aqui, algum. por exemplo, quando o Ministério Público, há bem pouco tempo, enviou mais de 100 operacionais à casa do Dr. Rio e à sede do PSD por uma coisa que toda a gente sabia que existia, que acontecia desde o 25 de Abril em todos os partidos políticos. O Ministério Público tem agenda, porque tem timings precisos para as ações, algumas ações que desenrola, uma agenda que não é inocente, que por norma está sempre associada a momentos eleitorais autárquicos, numa certa dinâmica da população. Miguel, é preciso dizer que essas decisões passam sempre por um juiz de instrução. Passam. Por isso é que eu concordei Portanto, na contigo verdade, no o início. problema não é só do Ministério Público. Por isso é que eu concordei contigo no início que o problema não era só do Ministério Público, mas que o Ministério Público é um problema, Mas o que eu pergunto é, em prazos, a Magistratura Judicial cumpre? Não, Filomena. Em boas decisões, Não, Filomena, mas a quando tu Magistratura tens... Judicial cumpre? Não, Filomena, mas quando tu tens N operações do Ministério Público que tu vês que são impreparadas, com inquéritos mal feitos, em que tu tens uma denúncia aos meios de comunicação social completamente surreal, em que pessoas que estão anos sem ser arguídas, mas são arguídas na praça pública. Eu não tenho nenhum interesse no Ministério Público. Isso eu acho que é um ataque à democracia. E como vocês devem imaginar, profundo. levo este comentário a este ponto porque entendo que o meu dever de rigor, que assumi desde o primeiro dia que aqui estava, que meia palavra não basta, é para ser levado à letra. Porque não é com certeza muito confortável. Amanhã estarei perante procuradores, amanhã estarei perante juízes. Dilo-ei exatamente da mesma forma como o digo em muitas sedes. Porque acho que o problema, de facto, não é das pessoas que estão naquelas posições. Claro. O problema é do sistema. Nós temos um problema de organização do nosso sistema judicial grave. E falta de Eu tenho as escrutínio. maiores dúvidas.
de falta de escrutínio. Desde logo de falta de escrutínio, começa imediatamente por aí. Se nós não analisamos dados, se nós não analisamos o fluxo dos processos, onde é que eles param e porquê é que param, se nós não analisamos as causas de tudo isto, como é que podemos corrigi-las? Eu tenho a maior dúvida, quando se diz faltam meios, com certeza que faltarão meios, mas eu tenho a maior dúvida, a maior dúvida que pôr meios no sistema resolva o problema, acho que o vai agravar eventualmente. É preciso estudar a nossa organização, ou antes, a nossa desorganização, identificar as causas. E só depois disso é que, eventualmente, poderemos repensar os papéis, designadamente o papel do Ministério Público. Tudo o que vocês dizem começa por uma situação tão simples quanto, já todos entramos em tribunais, a proximidade que existe hoje entre a magistratura judicial e o Ministério Público não é desejável. Devia haver equidistância das partes. Quando se diz aqui partes, o Ministério Público não tem interesse próprio, mas tem um interesse no processo que, obviamente, implica essa distância. Como vocês sabem, não é assim. Eu garanto a princípio da legalidade. Exatamente, Eu aqui exatamente, é ele passar ao garante. Rui e para ele poder abordar o tema, só para concluir, uma nota muito simples. Eu espero que este procurador, apesar desse início que eu não ouvi, mas pronto, presumo Confias seja, em mim? Claro, e portanto, eu presumo que tenha sido só um lapso, mas espero que este procurador seja melhor do que a última procuradora, que foi, Não é difícil. que foi bastante má, mas que sucedeu a uma procuradora que estava, do ponto de vista externo, a elevar a justiça. E aquilo que aconteceu na altura, se todos se recordam, foi que houve uma vontade do Primeiro-Ministro então e do Presidente da República de tirar de lá uma determinada pessoa que de facto estava a fazer um bom trabalho. E o que veio a seguir, infelizmente, não se poderá dizer o mesmo e, portanto, eu espero que este agora retome não o papel da última, mas da penúltima. Muito obrigado. E que dê seguimento. Claro, Bem, telegraficamente. concordando, obviamente, com algumas coisas que já foram ditas, quer pelo José, quer pela Filomena, eu entendo que, ao contrário do que vieram falar, enfim, que meios sempre faltarão, acho que faltam muitos, mas muitos meios para a questão da investigação e da tutela da ação penal. Os meios são subejamente conhecidos onde é que faltam. Mas há algo que me preocupa mais no que aquilo que também estamos aqui a discutir e que eu vos ouvi com atenção, é que tende-se a confundir um bocado aquilo que é o Ministério Público com o Tribunal, ou seja, há duas magistraturas, o Ministério Público e o Judicial, e parece que se confunde aqui um bocado o papel do juiz que está a decidir uma causa com o procurador que está a zelar pelo garante do princípio de legalidade, pela tutela. Acho que é muito importante percebermos e remontarmos à década de 80, onde se fizeram algumas asneiras. E é preciso, se calhar, pensar na reforma da justiça num sentido mais lato. Eu não percebo que tenha que haver uma igualdade de condições ou de atratividade da carreira ou de condições de acesso, quer para uma estrutura, quer para outra, porque elas são materialmente diferentes. As funções não são as mesmas sequer. Custa-me um bocado a perceber isso, como também a questão do tirocínio e do escrutínio que existe quando se acede à profissão em si. Isto para falar da questão enfim, uma das áreas que tem sido mais escrutinada, ou pelo menos, não digo escrutinada talvez, mas tem sido mais badalada, porque escrutinada é outra história, certo. É feita em sede própria e eu acho que aí na Assembleia e noutros sítios tem-se feito pouco esse escrutínio. Mas na praça pública tem havido muito esse escrutínio, é mais com a parte da investigação. Prazos de inquérito ultrapassados, quando é falado que é até X meses e longamente, e se prolonga pelo tempo, quando se escuta para arranjar algo para investigar. Tivemos casos recentes da comunicação social em que há pessoas de 3 e 4 anos a serem escutadas. Quer dizer, custa-me perceber qual é que é, enfim, o garante que ali está a ser visado. Enfim, mas gostaria também de partilhar convosco... E de impunidade. E de impunidade. Portanto, há aqui alguma inconsequência. E não se esqueçam, os juízes são responsáveis na parte das suas decisões, mas o Ministério Público não é irresponsável. Tem uma hierarquia e responde superiormente. Também esses dados disciplinares deviam ser públicos. Portanto, nós nem isso sabemos. Nós nem sabemos se há impunidade ou não há impunidade. Não se fala muito numa questão desta distinção. Há uma ideia de impunidade. Há uma falta de transparência. Há uma falta de transparência, uma opacidade relativamente à justiça, como se a isenção e a independência dependessem da opacidade, quando, do meu ponto de vista, é exatamente o contrário. A isenção e
e independência dependem sim de uma maior transparência que nos faz acreditar que na verdade há impunidade, nós nem sabemos. Eu volto a dizer, eu acompanho tudo isso. Eu acho é que quando nós vamos ver os prazos para o recurso, ou para as decisões judiciais, ou para os acordos, as derrapagens são as mesmas, não é? Eu conheço extraordinários juízes, extraordinários procuradores. Mas agora, o sistema efetivamente não funciona. permite-me só aqui elucidar que Para concluir. foi uma entrevista recente, no início do mês, à margem de uma conferência em Lisboa sobre as funções soberanas do Estado, transparência e combate à corrupção, portanto um tema muito atual, e em que o Presidente do Sindicato do Ministério Público teve aqui uma afirmação que me deixou, não digo esperançado, mas deixou-me com pelo menos uma certeza. É que os problemas estão assinalados. Portanto, se não se faz, é porque não há vontade. E eu vou passar a dizer-vos, ele diz, a breve texto, que é de reconhecer que a justiça portuguesa é morosa e o MP deve sempre refletir sobre a sua atividade, procurando melhorar a sua eficácia e eficiência. Mas a morosidade não é exclusiva da fase de inquérito. A questão de procurar melhorar a eficiência e a eficácia é que eu acho que tem faltado muito a muitos governos ao longo destes últimos anos. Há sempre um pacote anticorrupção, há sempre algo que querem trazer como novidade. Mas a roda está inventada. É o velho Os problema. problemas estão identificados. É preciso querer fazer. É o Para velho- querer fazer, mexe com muitos interesses corporativos. É o velho E, problema- portanto, esse é o grande problema da justiça. Da maravilhosa série Yes Minister, em que alguém dizia a Sir Humphrey: é preciso mudar alguma coisa para que Para tudo ficar. fique na mesma. Filomena, 15 segundos. 15 segundos mesmo. Eu não tenho esta esperança do Rui. Nem Espero bem eu. que seja ele a estar certo. Porquê? Só pacotes anticorrupção, vamos no quinto. Quantas medidas Esperança da noção que há da quantas medidas necessidade. foram implementadas? Temos mais de 4 mil inquéritos por corrupção ou crimes Conexos. afins ou crimes conexos na última década. Quantas acusações tivemos? Poucas mais de nós 100. tivemos- Quantas Totalmente de acordo, condenações? Quando nós Pouquíssimas. tivemos- Há aqui um problema. Há aqui um Estão problema, para dizer que a montanha obviamente. pariu um rato, muitas das vezes, não é? Não há pacote anticorrupção que possa funcionar, e o que eu vou dizer não é nada partidário, mas quando nós temos uma situação como a do antigo Primeiro-Ministro José Sócrates, na situação em que está, Com não há certeza. nenhum que Com possa certeza. funcionar. Com certeza. Enquanto, depois de tudo o que toda a gente percebeu e sabe, correndo a justiça aos seus termos, enquanto se demorar uma década para colocar uma pessoa com aquele comportamento em julgamento, podem inventar 20 pacotes anticorrupção. Com várias prescrições no meio. Com várias prescrições no meio. Pronto. Tens a questão do BES, tens N questões, N processos, mas essas não N se dá processos. mais. Mas N mais uma processos vez, altamente mais uma lesivos, vez, o inclusivamente. poder político não quer refletir sobre isto. O poder político, os grandes partidos deviam estar a pensar sobre isto. Filomena, porque- Filomena, só para fazem- terminar, eu, não quando fazem falei esta de reflexão esperança, interna. é esperança que num evento destes público, em que um presidente de um sindicato com muita responsabilidade, Estás com a esperança que alguém tenha ouvido o que ele Eu disse. espero que sim, que espero que sejas tu a ter razão. que pelo menos olhem para isto de uma forma espero que sim, Rui. abrangente Espero que sim. e com uma clara necessidade de intervenção e que não seja mera cosmética. Muito Espero que obrigado. Sugestões culturais. Sr. Rui Claro. Bem, eu hoje trago-vos o ciclo musical Orfica, que vai na sua 6ª edição. É um evento fantástico, é um ciclo que é composto por 40 eventos, fantástico, organizado pela Universidade de Coimbra, com vários apoios institucionais, cofinanciado pelo Santander Universidades. E, portanto, ele decorre de 8 de novembro a 8 de dezembro e, portanto, basta procurarem Orfica. É um ciclo Com PH. com PH e com K no final e, portanto, é um ciclo para o qual eu vos desafio a participar. Vão gostar e vão ficar assiduez ano após ano, como eu acabei por ficar desde há 2 anos para Primeiro para cá. estranha-se e depois entranha-se. Exatamente. José Miguel. Ora bem, eu trago uma sugestão bastante comercial e familiar, mas acho que estamos em época disso e que vale a pena sublinhar. O Magic Land, que tem a sua versão amplificada, portanto, este ano Coimbra recebe uma festa ainda maior de Natal, que é sempre ótima para famílias com crianças que possam ir e passar um bom bocado, que também faz parte. Este ano conseguiram uma proeza, fundir um bocado uma festa de Natal com uma feira feira popular. popular. E, portanto, agrada a pequenos e a graúdos. Promete, portanto. Foi algo que deu um bocadinho um salto e evitou o problema que as pessoas queixavam da lama num outro espaço. Vamos ver, é pequeno espaço, mas está com perspectiva de reforço. Vamos ver se... José Miguel, Está a correr tiveste bem. aí um aliado na defesa da dama. É verdade.
Filomena Girão. Inesperado. Porventura. Eu proponho-vos um livro. Este fim de semana estive num colóquio de reflexão sobre o envelhecimento, promovido pelo Caspai. Vale a pena, acho que... Podias-me ter levado. Pois, estamos na idade, não é? Caminhamos, para lá caminhamos. Para lá caminhamos e é esse propósito de sair de lá com vontade de comprar um livro que um amigo, essencialmente uma pessoa que admiro muito, me tinha já recomendado, que se chama As Medusas Envelhecem ao Contrário. Já comecei a lê-lo, com muita vontade de não parar de o ler. Faz-nos pensar e, portanto, recomendo. O subtítulo é Os Truques do Mundo Natural que poderão ajudá-lo a viver mais anos. Muito bem. Eu, mais do que isso, acho que nos faz pensar sobre o que é isto de envelhecer. E isso é uma coisa que nós, os mais velhos, que estamos lá mais próximos, precisamos de pensar muito, mas se calhar os mais novos também. E por isso deixo esta sugestão. O autor é Nicholas Brandborg, um grande cientista, confesso que não sei qual é a nacionalidade. Com essa terminação deve ser escandinavo. Mas recomendo. Digo eu. Muito obrigado, foi um gosto. Filomena Girão, Rui Claro, José Miguel. Até à próxima edição.